E aí? Parece que está tudo certo? Oi e oi são iguais, né? Só que aí nós temos que tomar cuidado por causa do pool de strings que tem em Java. Tá? O que é esse pool de strings? Deixa eu mostrar aqui uma coisinha para vocês. Por exemplo, assim, ó, imaginem que no programa de vocês tem várias variáveis, né? O Java, ele tenta otimizar essas variáveis. Então, por exemplo, assim, se você declara duas variáveis com exatamente o mesmo conteúdo do tipo string, o que ele vai fazer? As duas variáveis vão apontar para o mesmo espaço de memória, certo? E aí, o que acontece? Às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar. Se você usar diretamente a comparação ali. Porque, na verdade, quando você faz esse if que nós fizemos aqui, nós estamos comparando os objetos. Então, ele vai comparar a referência da memória, o endereço de memória. Se é o mesmo endereço ou se é outro endereço. Tá? Então, isso aqui, às vezes vai funcionar, essa comparação direta com igualdade, às vezes não vai funcionar. Nesse caso aqui, por que funcionou? Por causa do pool de variáveis do tipo string que tem em Java, certo? Quem tiver mais interesse pode pesquisar um pouquinho mais, tá? Então, às vezes funciona, às vezes não. E isso é péssimo. Isso é péssimo. Por quê? Porque você vai executar o teu código ali, para um determinado valor funciona, para outro valor não funciona, como é que pode, como é que pode, como é que não pode. Tá? Então, para resolver isso, o que a gente faz? Quando a gente vai comparar strings, a gente não usa o igual igual em Java, a gente usa esse operador aqui, ó, o equals. Ok? O que funciona? Como é que ele funciona? É muito parecido, tá? Por exemplo, aqui ao invés de colocar igual igual, nós vamos colocar aqui, ó, um texto ponto equals, certo? A esse outro texto aqui, por exemplo. E aí mais um fecha parênteses aqui que é do if, né? Então a gente vai comparar se um texto é igual a outro texto, ok? Isso aqui em Java funciona, sempre, tá? Não tem aquele pool, não tem nada disso, porque ele compara efetivamente o conteúdo, ok? Beleza? Então lembrem-se, sempre que vocês quiserem comparar duas variáveis do tipo string, não usem o operador igual igual, certo? Não utilize o operador relacional de igualdade, que são os dois sinais de igual. Usem sempre essa funçãozinha aqui, equals. Senão, o código de vocês tem hora que vai funcionar e tem hora que não vai funcionar. Por quê? Por causa do pool de referência das variáveis do tipo string, que é uma otimização que o compilador Java faz, certo? Para ocupar menos memória, certo? Então, lembrem-se sempre de utilizar o equals quando você estiver trabalhando com strings. Qualquer outro tipo de variável funciona perfeitamente igual igual. Tá? Vamos dar uma olhadinha o que mais que tem de função lá. Index of, tá? O index of, então, também vai retornar um int, ou seja, vai retornar um valor numérico, certo? O que corresponde a esse valor numérico? Corresponde onde ele encontrar uma string, né? Então, onde ele encontrar uma letra, né? Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar esse nosso exemplo aqui, ó. Uma frase, certo? O index of A, certo? O que ele vai retornar? Ele vai retornar a primeira ocorrência, certo? Reparem que aqui é um char, né? O char a gente usa apóstrofo, que seria aspas simples, né? Sempre que for string, a gente vai usar as aspas duplas, ok? Então tem que tomar esse cuidado. Então, aonde que está a letra A? A primeira ocorrência da letra A está na posição 2. Vamos dar um confere aqui em cima, aqui, ó. A primeira letra A está na posição 2. Ok? Se ele não encontrar a letra, por exemplo, se nós procurássemos aqui a letra P, certo? A letra P não existe dentro dessa frase aqui, certo? A letra P. Então, ele retornaria menos 1, ok? Quando ele não encontra, ele retorna menos 1, ok? E o index of também tem uma segunda forma da gente utilizar ele, que é além de dizer a letra C, a letra que a gente vai procurar, a gente informar uma posição, ou seja, um valor numérico. Então, o que ele vai fazer nessa forma de utilização aqui do index of? Index of do A, certo? Começando a partir da posição 3 a busca.
Então, a busca vai começar a partir da posição 3, ou seja, daqui em diante ele vai fazer a busca e vai retornar a próxima ocorrência do que eu estou procurando. O que eu estou procurando aqui? A letra A de novo, né? Então, ele vai retornar a próxima ocorrência da letra A depois da posição 3. Então, ele começa aqui. Aqui é a letra A? Não. Aqui é a letra A? Não. Aqui é a letra A? É. Aqui ele encontrou a letra A. Então, ele vai retornar esse valor aqui, 6. Então, tem um A na posição 6, certo? Que é a primeira ocorrência desse A depois da posição 3. Da mesma forma, se ele não encontrar mais aquela ocorrência, ele vai retornar menos 1 de novo. Ok? Então, index of é para fazer a busca de uma string, para ver se uma está dentro da outra. E também tem essa função aqui, ó, substring. Substring também é bem interessante porque ele nos permite fazer um recorte da string original. Certo? O que nós temos que dizer? Nós temos que dizer o início e o fim, né? Então aqui nós vamos pegar a substring, por exemplo, da posição 4 até a posição 8. Né? Nessa substring aqui, do 4 até o 8, certo? Ele tem... Ah, mas aqui você vai dizer assim, ah, mas aqui faltou E, professor. Não, não é que faltou E. É que ele vai até o fim menos 1. Aqui, ó. Já está especificado na documentação do Java que ele vai até 1 a menos do que tu define aqui no fim. Então, se tu define 8 aqui no fim, significa que ele vai até o índice 7. Ok? Então, ele vai retornar só frase. Certo? Vamos ver lá no NetBeans um exemplinho disso. Por exemplo, aqui, ó. Vou trocar o texto aqui. Tem um PC bacana. Ok? E aí eu vou fazer aqui, ó, outro texto aqui, eu vou pegar e vou guardar dentro dessa minha variável outro texto, eu vou guardar um trecho dessa string original. Então eu vou fazer aqui, ó, um texto ponto substring, certo? Aí eu tenho que dizer início e fim. Então eu quero que comece na letra, vamos contar aqui, ó. Eu quero pegar, vamos supor que eu queira pegar aqui, ó, só a palavra PC. Não, um PC. Quero pegar um PC. Então eu tenho que começar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho que começar de 5 e até, sei lá, vou chutar aqui agora, tá? Até 10. Vou pegar 5 letras aqui. E aí aqui eu vou mostrar essa variável outro texto aqui, ó, na tela. E vamos ver o que que deu aqui. Ele pegou 1P, então tem que ir um a mais aqui, até o 11 aqui. Então, por exemplo, assim, ele pegou um PC e pegou o espaço em branco que tinha aqui na frente também. Ah, eu não quero espaço em branco, quero só o texto 1PC. Então, do 6 até o 11. Aí ele pegou aqui o texto certinho, ó, 1PC. Ok? Então, o que que ele fez aqui? Ele pegou essa minha frase aqui, ó, tem um PC bacana, fez uma substring, ou seja, retirou uma parte dessa string original, certo? E guardou dentro dessa minha outra variável aqui, outro texto. Ok? E depois eu peguei e joguei essa variável aqui na tela. Eu também posso manipular isso aqui de outras formas, né? Por exemplo, assim, ó, imagine que eu fizesse isso aqui, ó. Outro texto. Outro texto recebe... vou montar uma frase aqui, né? Por exemplo, assim, ó. Trecho retirado, dois pontos, mais que tem aqui na própria variável. Nesse caso aqui, ó, consegue imaginar o que vai ser impresso na tela? Olha só, vamos recapitular, né? Ele vai fazer uma substring dessa string original aqui, que nós já vimos que ele está pegando esse trecho aqui, ó, né? Está pegando esse trecho ali, ó, um PC, certo? Aí depois o que que eu fiz aqui embaixo? Eu peguei aqui, ó, essa frase aqui, ó, trecho retirado, dois pontos, certo? Mais o que já tinha na própria variável. O que que já tinha na própria variável? Então eu incluí um texto na frente daquele lá. Então na tela aqui vai sair, ó, trecho retirado, um PC. Vamos ver aqui se é isso mesmo. É isso aí, ó. Trecho retirado, um PC. Ok? Então o sinal de mais
Tá? Nesse caso aqui, quando a gente trabalhar com strings, ele vai concatenar texto. Ele vai colocar um texto ao lado do outro, juntar os textos. Da mesma forma que nem a gente usa lá no system.out.println, que a gente concatena os valores para eles aparecerem na tela, a gente também pode fazer operações diretas assim para juntar textos. Ok? Então, por exemplo, assim, eu poderia fazer uma frase, por exemplo, com números sequenciais, por exemplo. Poderia fazer lá um laço de repetição com um computadorzinho que fica gerando os números e jogando isso para uma variável, sem problema. Tá? Então depende do problema a ser resolvido. Vamos ver mais alguma funçãozinha interessante ali. Aí depois do substring, nós temos ali o uppercase e lowercase. Essas funções são parecidas, tá? O uppercase deixa tudo em maiúsculas, certo? E o lowercase deixa tudo em minúsculas. Ok? Então vamos dar só uma olhadinha aqui. Então aqui, ó, por exemplo, nessa frase aqui, eu não vou modificar ela, tá? Então nós temos aqui o T maiúsculo, nós temos PC em maiúsculo, certo? E o resto tudo em letras minúsculas. O que eu poderia fazer então? Eu poderia, por exemplo, só mostrar na tela aqui, ó, por exemplo, to lowercase. Então eu ia mostrar aquele texto, só que tudo em minúsculas, ok? Então aqui, ó, vai sair tudo em minúsculas. Ou eu poderia mostrar aquele mesmo texto to uppercase. Então ia sair tudo em maiúsculas, ok? Toda aquela frase em maiúsculas. Ah, mas eu não quero só mostrar na tela, eu quero realmente modificar o conteúdo da variável. O que eu poderia fazer? Então tira daqui, certo? Deixa mostrando aqui aquela variável propriamente dita. E vem aqui. Outro texto recebe o quê? Recebe ela mesma, ponto, e chama a mesma função, né? Por exemplo, to uppercase. Ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que tem dentro dessa variável, vai converter para maiúsculas, para letras maiúsculas, e vai substituir dentro da própria variável tudo por letras maiúsculas, né? Aqui, ó. Então, o efeito é o mesmo. Então, aqui eu posso substituir o que tem dentro dela mesmo, ou eu posso só mostrar na tela ela toda em maiúscula ou toda em minúscula, tá? Depende de como é que a gente usa as funções ali. Legal, gente? Aí tem mais algumas funções aqui, né? Transformações, né? Se a gente quiser converter de strings, né? Converter para string ou de string alguns valores, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui eu tenho alguns exemplos de declarações de variáveis aqui no começo, né? Int, double, string e tal. E aí começa a ver alguns exemplos aqui, né? Então, se eu quero pegar de uma string e passar para um double, tem como? Tem como. É só chamar essa função aqui e dentro aqui dessa função eu coloco o valor que eu quero que seja convertido para uma variável double. Então aqui no caso aqui, ó, string 1 é o que ele está convertendo, ó, string 1 aqui tem 12.34. Só que tem um detalhe, tá? O texto que tem dentro da variável aqui tem que ser só um valor numérico, ok? Por exemplo, se eu quisesse converter um inteiro, certo? Que é o próximo exemplo aqui, ó. Integer.parseInt, certo? Pegar da string 2. String 2, 127, ok? 127 é um inteiro, dá para converter? É, então ele vai funcionar perfeito. Se tivesse aqui dentro, por exemplo, assim, ó, rua 132, o texto junto na frente ali, né? Rua 132. Rua 132 não dá para converter, porque tem um texto ali, rua, que ele não vai saber o que ele tem que fazer com ele, então vai dar erro, né? Vai dar um erro ali em tempo de execução. Tá? Então tomem cuidado ao utilizar essas funções aqui para converter com string. Mas funciona, né? Tem como. E aí tem aqui as funções, né? Para converter e depois também tem o caminho contrário, né? Se tu tiver um double, por exemplo, e quiser jogar para uma variável do tipo string, essa é a funçãozinha para converter um valor double para uma variável do tipo string. Ou se eu quiser também concatenar caracteres, né? Converter um caractere com apóstrofo, né? Um caractere, uma variável do tipo char. Para string tem como? Tem como. Utilizar essa funçãozinha aqui. Aí você consegue converter um valor. Tá? E aí em seguida eu passo a falar um pouquinho aqui da tabela ASCII. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela ASCII. O que é a tabela ASCII? A tabela ASCII
é o conjunto de todos os valores, certo? Que podem ser representados para o computador, né? São os sinais, são as variáveis. As variáveis não, são os conteúdos que podem ser armazenados por variáveis, vamos assim dizer, né? São os caracteres que compõem o nosso sistema. É mais fácil compreender que são as letras, né? Mas é que não são só as letras, né? São as letras, os símbolos gráficos, né? Todos eles, e também tem alguns caracteres de controle que têm funções específicas dentro de cada sistema operacional. Então a tabela ASCII é uma tabela, né, que representa vamos pegar aqui dos caracteres, né, representa um sinal, como está colocado aqui, pode ser uma letra, pode ser um caractere especial, e cada um desses caracteres ele tem um código equivalente, né? Esse código pode ser representado em binário, em octal, em decimal ou em hexadecimal, certo? Então, por exemplo, a letra A, certo? Equivale ao decimal 65 dentro da tabela ASCII. A letra B, 66 e assim por diante. Então, cada letra tem um valor numérico associado, que pode ser decimal, que é a base que nós estamos acostumados a trabalhar, ou hexadecimal, octal, binário, né? Tem uma representação para cada um dos caracteres que nós trabalhamos. E ali naquele exemplo eu coloquei ali um lacinho de repetição, né, que gera os números de 1 até 256, e aí em seguida mostra na tela o caractere equivalente àquele número, né? Então vai sair lá nem todos os caracteres têm uma representação gráfica para sair na tela, né? Mas esse aqui é um laço de repetição para mostrar a tabela ASCII na tela, né? E nisso, vocês devem ter percebido isso aqui, ó. Certo? O que é isso daí? Isso aí é um typecast, tá? Tem duas coisas que podem acontecer, né? Por exemplo, assim, vamos supor, quando você a definição typecast, o que é? Para fazer a conversão de tipos. Tá? Então, existem conversões de tipos que são automáticas e outras que não são automáticas. Como assim automática e não automática? Por exemplo, assim, se você pegar um valor inteiro e tentar atribuir para uma variável do tipo double, funciona. Por quê? Porque ele só assume que é vírgula zero e vai embora, a vida que segue. Agora, o contrário não funciona. Se você pegar uma variável do tipo double e tentar atribuir para uma variável do tipo int, vai dar erro. Por quê? Porque o compilador não sabe o que fazer com aquela informação que tem depois da vírgula. Mesmo que seja vírgula zero, ele não sabe o que vai fazer com aquele valor ali. Então, o que é typecast? É a gente informar para o compilador para assumir só o que é aproveitável daquele tipo de variável e vai embora. Então, por exemplo, assim, se a gente fizer um typecast, vamos lá voltar aqui, né? Então, por exemplo, assim, se a gente tiver aqui, ó, int a, e antes disso eu tiver aqui, ó, double b, um valor de 12,5, certo? Isso aqui não funciona, ele já ficou vermelhinho aqui, ó. O que está no B aqui eu não consigo atribuir aqui para a variável A. Ok? Por quê? Porque ele não sabe o que fazer com esse vírgula 5 aqui. Tá? Então eu poderia fazer aqui um typecast. O que é o typecast? É dizer aqui, ó, que ele vai pegar o que tiver aqui na variável B, só a parte inteira, portanto ele vai pegar só isso aqui, certo? Só o que tiver aqui e jogar para a variável A. Ok? Isso é chamado de typecast, é colocar o tipo do que tu quer aproveitar aqui na frente. Ok? E o typecast implícito é quando é ao contrário, né? Que aí não precisa ter essa especificação do tipo ali. E aí em seguida tem alguns exercícios aqui para vocês fazerem, né? Que é basicamente manipulação de caracteres, né? Sugiro que vocês vão em ordem, né? Resolvendo isso aqui, que
está em crescimento de dificuldade, né? E um exercício já ajuda sempre a preparar o próximo, né? É sempre um crescimento de complexidade. É isso, gente. Espero que tenha ajudado a esclarecer as dúvidas aí. Resolva os exercícios, qualquer coisa estou à disposição por e-mail. Fiquem à vontade para me contactar. Um abraço a todos, fiquem bem. Tchau, tchau.